Bom dia, Eliana. Todo mundo dormiu bem? Samila, bom dia. Bom dia, Carol. Já a gente começa. Bom dia, Kate. Bom dia, Manola. Alexandre, bom dia. Galera que entrou aí enquanto a gente começa, ó como é que tá a minha mesa aqui. A mesa é pequena. Tentando organizar aqui, ó. Material. Mas vai caber tudo. Todo mundo dormiu bem? Enquanto isso eu vou testando aqui o som, tá? Estão me escutando? Nenhum ruído, tudo tranquilo. Vamos testar os equipamentos. Beleza, Alexandre botou aí sim. Joneide, bom dia. Massa. Quem teve a oportunidade aí da galera que está na sala de ler o texto bíblico de Jó 38 ao 42? Não precisa ficar acanhado não, pode dizer eu tive. Quem teve? Tainara, bom dia. Eliana, que bom, Eliana, então legal pra poder ajudar aí. Eliana quer entrar na aula para poder falar em algum momento? Vamos lá, galera. Vamos começar. Coloquei uma música aqui, não sei se estava... Não, Eliana? Quer sim. Sempre participa muito bem, sempre contribui muito. Bom dia, Mayara. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui que o nosso tempo é precioso. Entendi. Tranquilo. Respondi a Eliana aí, viu, gente? Estamos aqui finalizando hoje o livro de Jó. A nossa revista ela fala da literatura de sabedoria. É isso que a gente tem trabalhado. Paulo Henrique, um cheiro, meu amigo. E a gente começa falando sobre Jó. O tema sempre faço esse panorama rápido do livro de Jó. Claro, óbvio, todo mundo sabe que ele passa por uma questão de sofrimento. É o principal tema, né? O sofrimento humano
e a contrapartida do personagem Jó, da pessoa Jó, é como ele se comporta. E aí a gente consegue, a partir do livro de Jó, aprender sobre o caráter de Deus e aprender também sobre como o ser humano, a criação de Deus e o Filho de Deus deve se portar diante de adversidades. Então essa é a grande lição. Mas a literatura de sabedoria, ela não vai falar apenas de sofrimento. Ela tem conselhos ricos em todos os sentidos para todos nós. Mas coincidência ou não, eu não acredito em coincidência, pelo menos não nesse caso, estamos trabalhando desde antes de tudo, já na classe física lá na igreja, a questão do sofrimento humano e a questão de momentos de tribulações, esse tipo de tema. Isso tem passado justamente porque o livro de Jó, que é o primeiro da literatura de sabedoria que estamos estudando, fala sobre isso. O pastor Valdec também entrou, seja bem-vindo, pastor. Mas a próxima lição, por exemplo, a gente já sai do livro de Jó, já vamos trabalhar em cima de provérbios. Eu sei que muita gente gosta de provérbios, tem que gostar mesmo, traz lições importantes pra gente. E já começa a próxima lição, a lição 7, ela já vai falar sobre instrução paterna, conselho aos filhos. Olha que beleza, né? Vai falar sobre conselhos aos filhos, sobre a instrução paterna. Muito, muito bacana, muito legal. Mas hoje, eu creio que a minha ideia, e a ideia que esse material nos traz, é para a gente fechar toda a discussão que nós tivemos anteriormente. E em nome de Jesus, acho que a gente vai conseguir fazer isso de forma com que Deus possa consolidar no nosso coração algo, uma mensagem prática, para que a gente possa agir conforme aquilo que a palavra de Deus tem ensinado. Ok? Vou fazer uma breve oração aqui, consagrando a Deus esse momento, e a gente dá continuidade então. Deus querido, amado, obrigado por essa manhã de domingo. Eu sempre fiz essa oração aos domingos pela manhã, Senhor. Te agradecendo por todos os privilégios que o Senhor nos dá, especialmente por todos os recursos naturais que nos permitem viver, por termos a oportunidade de ter dormido, de ter acordado em nosso lar com nossas famílias, até mesmo nos alimentado. E eu sempre orava agradecendo por ter a oportunidade de estar na tua igreja de forma livre, podendo ter comunhão com os outros irmãos. E hoje eu te agradeço ainda, mesmo em casa, mas estou com minha família, assim como os irmãos estão com as suas famílias, e estamos unidos aqui através desse recurso para poder aprender do Senhor e glorificar o teu nome. Continua falando aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Então vamos lá. Essa lição especificamente, ela trabalha a partir do capítulo 38 e ela vai até o capítulo 42, definindo aí, fechando, na verdade, todos os acontecimentos da pessoa de Jó, e com uma ênfase importante na posição de Deus. Até então, nós observamos no início um diálogo entre Deus e Satanás, algumas consequências na vida de Jó, a perda de toda a sua estrutura, de toda a sua família, dos seus recursos financeiros, da sua saúde e também da sua, digamos que sua posição social, algo do tipo, né? E aí nós vamos ver o sofrimento de Jó, vamos ver a chegada dos seus amigos, como que se comporta esses amigos, lamentam profundamente, sentem muito ver o amigo naquela situação, e em seguida inicia-se diálogos, e nós estudamos em cima desses diálogos em que os amigos de Jó buscam justificar a posição dele, o que aconteceu na vida dele, as suas atitudes, como de uma forma muito resumida e talvez muito rasa, até porque nós já trabalhamos esse tema em outras lições, como se aquilo fosse uma consequência de pecado de Jó, da ação de Jó, uma ação de causa e consequência imediata. E nós trabalhamos sobre isso, que nem sempre acontecimentos ruins eles estão diretamente ligados a uma ação sua,
óbvio, nós não estamos aqui falando, e já falamos em outra lição, do pecado e das consequências que o pecado traz. Essa é uma delas, mas no sentido do pecado original, do pecado em que todo ser humano, por conta do pecado ter entrado no mundo, está sujeito a adversidades. E isso atingiu também a Jó, que era um homem considerado reto, de acordo com as palavras do próprio Deus. Então, na dimensão reduzida de conhecimento, de entendimento das coisas de Deus, esses homens, os amigos de Jó, queriam tentar explicar a natureza de Deus naqueles fatos. Por que Deus havia agido assim? E nós vamos perceber que eles falam muitas coisas verdadeiras sobre Deus, muitos conceitos verdadeiros sobre Deus, no entanto, não aplicado exatamente àquela situação. Deus, ele age muitas vezes da forma com que alguns dos amigos de Jó comentaram, mas naquela situação eles estavam equivocados. Vemos também os argumentos do próprio Jó, tentando se defender daquelas acusações, poderíamos considerar assim, e ao mesmo tempo fazendo questionamentos a Deus para entender a sua situação. Arlindo, seja bem-vindo, querido. Então, isso se dá, e aí a gente vai, é uma discussão intensa, e nos capítulos passados nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho também sobre a posição de Eliú, que era alguém que estava de fora, observando toda aquela discussão, e ele pede uma parte, né? E para falar, e com uma autoridade, ele acaba trazendo também uma exortação, uma palavra dura para eles, já indicando a soberania de Deus, como quem já quisesse afirmar que Deus, ele é tão soberano, ele é tão grande, que esse tipo de questionamento não cabe para ele. Tá certo? Então, agora no capítulo 38, entra a voz de alguém muito relevante, na verdade, o mais relevante, que é o próprio Deus. Então, Deus, ele vai, nesse momento, falar com Jó. E Deus falando com Jó, ele não vem responder objetivamente as perguntas de Jó, as questões de Jó. Ele vem, claro, fechar a situação, e nós sabemos que Jó teve toda a sua vida restaurada, mas ele vem aplicar a Jó uma grande lição, que redundará então num grande aprendizado de Jó, e a gente vai evoluir um pouco nisso. Claro que o ideal seria a gente ler todo o conteúdo, e nós costumamos fazer isso antes, né? As pessoas que participam regularmente da classe sabem qual é o texto bíblico que vai ser trabalhado e têm a oportunidade de ler antes. Então, o ideal é que todos vocês pudessem conhecer o texto, a escola bíblica, não é? Então, para a gente é mais importante o conhecimento do conteúdo bíblico que a gente está trabalhando nessa aula, porque é uma aula bíblica. Então, eu vou tentar sintetizar, como sabendo que estamos em uma condição diferente, o que o texto de Jó, capítulo 38 até o capítulo 42 traz, tá bom? Quem tiver contribuições, e por favor, faça, coloque aí o seu comentário, e eu vou vendo e a gente vai interagindo, tá bom? Eliana, principalmente, né? Já disse aí que já leu, com certeza tem muitas contribuições, mas veja que rico texto. Se tivéssemos numa condição normal, agora dentro da sala de aula, eu pediria que nós trabalhássemos especificamente o capítulo 38 e o capítulo 39, porque esses capítulos eles trazem a presença de Deus intensa nos comentários. Então Deus aí fala assim, eu vou pegar alguns pontos para a gente poder entender, mas já adiantando, olha o que Deus faz. Deus não tem a questão, nós não estamos até acostumados com alguns recursos de linguística hoje em dia sobre perguntas poderosas, não é? Deus faz perguntas poderosas para Jó, para que ele comece a refletir sobre aquela situação. Mas principalmente em relação a quem é Deus e quem é ele. Né? Tipo assim, quem é você, não é? Nessa situação toda. Não que Deus quisesse humilhar Jó, mas é porque Deus queria conduzir Jó a um autoconhecimento e um conhecimento de Deus
tão significativo que o faria compreender e ter aquelas suas dúvidas sanadas no seu coração, mesmo que a resposta de Deus não fossem respostas objetivas. Então Deus responde a Jó de acordo com o que Deus pensa que Jó deve entender, e não de acordo exatamente com as perguntas de Jó. Ok? Aí eu já posso lançar para você uma pergunta também. Quantas situações em sua vida você não obteve resposta objetiva, justificação sobre uma determinada situação? Talvez você tenha experimentado a solução dessa situação, mas nunca uma explicação, nunca uma justificativa. Por que isso aconteceu, não é? Por que isso se deu em minha vida? Então, de repente, isso não aconteceu, essa justificativa. Veio a providência, veio a resolução, a mão de Deus atuou, mas você não entendeu por quê. Então, é mais ou menos por aí. Deus não tem a necessidade de estar explicando sempre por quê. E no texto bíblico, quando ele se comunica com Jó, ele já explica o porquê dos porquês, né? O porquê que ele não explica o porquê. Nem sempre ele pode explicar, mas em algumas situações não explicar. Joá, seja bem-vindo, meu amigo. Então, essas perguntas poderosas que Deus faz a Jó, começa a fazer ele perceber, né, quem ele é e quem Deus é. Eu vou pegar algumas para você já perceber a pegada, vamos dizer assim, a pegada de Deus nessa situação, né? Então, o capítulo 38, verso 1 já diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, fala aqui do meio de um redemoinho, né, respondeu a Jó. Aí ele fala assim: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ele já começa a dizer aqui o seguinte: quem é, né, você que escurece, ou seja, que a gente sabe que luz significa compreensão, entendimento. Então ele usa a simbologia contrária, que é a escuridão, né? Com palavras sem conhecimento, falando do que você não sabe. E ele diz assim: cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Ele fala assim: se prepara aí na sua cadeira, né? Eu falando com você de repente, mas Deus falando com Jó: se prepara aí, prepara seus lombos, que eu vou te fazer perguntas e você vai me responder. Claro que Jó não conseguiu responder. E aí ele faz perguntas assim, ó. Ele já começa, essa é a primeira pergunta. Ele pergunta assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava você que está aí do outro lado, quando Deus lançava os fundamentos? Quando Deus fez a terra? Volta lá no Gênesis, né? Quando Deus criou todas as coisas, onde você estava? Começou pesado. Uma pergunta poderosa. Aí depois ele fala assim: diz-me, se você tem entendimento, se você é sabido, né? Tem sabedoria, quem lhe pôs as medidas, se é que tu sabes, né? Quem criou todas as medidas? Quem estendeu sobre a terra o cordel? E aí ele vai dizer, por exemplo, que na criação as estrelas da alva juntas alegremente cantavam. Claro que nós sabemos que estrelas são seres inanimados, e o que ele quer dizer aqui é que essas coisas maravilhosas que nós conhecemos como os astros, as estrelas, que elas são maravilhosas, e quando a gente contempla essas coisas, essas criações maravilhosas, elas louvam a Deus, concordam? Quantas vezes a gente não olhou para o céu e ficou admirado com aquelas coisas lindas que né, as estrelas maiores, menores, formação de constelações, o sol, a lua. Então tudo isso glorifica a Deus, não de forma animada, cantando como um coral, mas Deus está dizendo: toda essa grandeza que você conhece glorifica a mim. E aí deixa eu pegar algumas outras, assim, são muitas perguntas, né, que Deus faz. Ele pergunta assim: tu tens a ideia nítida da largura da terra? Até então, né, a ciência não tinha levado a essa compreensão. Ele fala assim: onde está o caminho para onde se difunde a luz? Ele faz perguntas até de cunho científico. Para onde vai a luz, né? Depois que você vê. Para que se faça chover sobre a terra onde não há ninguém, né? Ele fala assim: quem abriu os regos para aguaceiro no caminho dos relâmpagos e trovões, para que chova em lugares que não há ninguém? É bem importante esse ponto aqui. Deus está falando assim: você sabia que chove em lugares que não tem ninguém? Né? Ele quer dizer assim: eu sou tão cuidadoso que até mesmo onde teoricamente não precisaria chover, chove. E aí cabe uma reflexão, dizendo assim: Indira, que bom vê-la. Ele diz assim:
Então ele quer dizer assim, imagine você, que é uma criação minha, alguém que eu amo, que me serve. Se eu faço chover, até mesmo onde não tem ninguém, será que eu seria um Deus que não tem o cuidado de quem eu conheço, de quem eu mesmo criei, de quem eu tenho um relacionamento, né? Então isso é interessante. Ele vai perguntar a Jó se ele sabe de onde vem o gelo, né? E ele usa nas suas perguntas poderosas, ele fala assim, quem? Muitas vezes, né? Aproximadamente 20 vezes na revista fala isso. Quem fez, quem criou, né? Então é bem interessante. E aí, num resumo de tudo, ele faz perguntas do tipo: tudo que você conhece, você sabe quem fez? Você sabe quem criou todas essas leis da física? Por que se tem o gelo? Por que de onde vem a chuva? Tem uma pergunta que eu achei muito legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele vai falar sobre os animais, da ordem natural dos animais, de como os animais se alimentam. É muito legal, né? Deus ele faz perguntas que exatamente constrange Jó, não é? É muito interessante. E aí tem uma pergunta massa aqui que eu não achei aqui. Se eu encontrar, eu mostro para vocês. Para mim, particularmente, foi bem interessante. Ele fala de chuva também. É muito bacana. Ele vai falar, né, de quem alimenta os animais. Ele cita a criação. Ele vai falar até do hipopótamo, né? Que é um bicho forte, é um bicho imponente, que ele criou, coisas do tipo, dando exemplos da sua maravilhosa criação. É bem legal. Então, com isso, onde é que nós queremos chegar? Deus ele mostra para Jó o tamanho de Jó diante da sua grandeza, para ele pudesse entender que a situação que ele estava vivendo não era o centro de tudo. Deus não estava restrito ao que ele estava vivendo. E Deus controla todas as coisas de acordo com o seu querer. É como se ele dissesse: os seus questionamentos não são pertinentes, porque eu que criei todas as coisas. Eu faço chover até mesmo onde não tem ninguém. Não cabe perguntas. E ele continua, né? E antes da gente evoluir um pouquinho, eu creio que já seja suficiente para a gente entender qual foi a posição de Deus nesse diálogo. E o tema da lição é: depois da discussão humana, o ponto final divino. Aqui vem Deus. Lembra que existe a Bíblia diz que a gente pode fazer planos, mas a resposta final vem da boca de Deus. Então é como se fosse isso. Nesse momento Deus vem fechar a questão, toda a situação de Jó, inclusive o seu sofrimento. Ou seja, Deus vem prover a Jó uma restauração, mas não antes de lhe falar ao coração algo novo. E isso é uma chave interessante para onde a gente vai chegar já. Se vocês puderem, nós temos no capítulo 42, no versículo de 1 ao 6, se você puder abrir no seu celular, não sei se o celular pode atrapalhar a sua presença na live, mas na sua Bíblia, capítulo 42, versículo de 1 a 6, nós temos o início da resposta de Jó a todos os questionamentos de Deus. E aí seria assim: o que Jó aprendeu depois de ouvir essas perguntas? Será que vocês já poderiam, de acordo com o que eu já falei aqui, do que nós pensamos juntos, me dizer, depois de Deus ter feito essas perguntas poderosas, retóricas inclusive, para Jó, o que será que ele aprendeu? Podem contribuir, colocando mensagens aí, por favor? Não está valendo nota, pode falar. Se você quiser até chutar, você pode, mas eu sei que não é chute, que vocês são sábios, instruídos por Deus para responder. Depois de tantas perguntas, que lições será que isso pode... Se fosse com você, essas perguntas, o que você teria aprendido? Em uma palavra ou em uma frase? Enquanto eu bebo um pouco de água. Não fiquem acanhados, vocês sempre participam muito. Preto, bom dia. Juninho, Tâmara, que entraram depois aí, Bruna. Vamos lá. Creio que vocês devem estar pegando aí Jó 42, capítulo de 1 a 6. Como é que Jó responde? Então respondeu Jó ao Senhor:
Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Amém. Já já a gente vai entrar aí, galera respondendo. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu nem conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, tu me ensinarás. E tu me conhecia, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Esse texto é esplendoroso. Mas antes de entrar nele, Mayara Ruth. Deus sabe de todas as coisas. Quem sou eu? Exatamente. Massa, Mayara, gostei da forma que você colocou. Você faz uma afirmação, como você responde a Deus, né? Depois de tantas perguntas, Deus, eu digo, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. E aí, para mim mesmo, eu faço uma pergunta, que é retórica, né? Nós já sabemos a resposta. Quem sou eu diante de tudo isso? Carol colocou a palavra confiar. Massa, Carol. Confiar, a gente percebe que nesse contexto é extremamente relevante. Confiança. E confiar quando tudo está tranquilo é fácil demais, porque seus pés estão seguros, de forma que os seus sentidos naturais percebem. Mas confiar espiritualmente, quando ainda você não vê, lembra do princípio da fé? É a confiança de que está em Deus o cuidado, a resolução e a paz. Amém. Obrigado, Carol. Eliana botou: acredito que ele tenha aprendido sobre a soberania de Deus. Perfeito, que nós trabalhamos, inclusive, na lição retrasada. Soberania, exatamente. Ele é soberano, excelso criador. Ele já começa, né, Eliana, falando onde você estava quando eu criei todas as coisas. Tu nem existia, caboclo. É o que ele queria dizer. Obrigado, Eliana. Catiúcia: que mesmo ele sendo tão pequeno perante a grandiosidade de Deus, ainda assim ele é importante. Ele é importante, o próprio Jó, né, Catiúcia? Que mesmo ele sendo tão pequeno perante a grandiosidade de Deus, ainda assim ele é importante. Perfeito. Que Deus está tentando fazer ele pensar, e o contexto vai redundar nisso, né? Porque imagine que ele começa a dizer da grandeza de Deus. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E ele vai falar, como eu te disse, né, que ele alimenta animais, que ele faz chover onde não tem ninguém. É exatamente o que ele está querendo dizer. E ele diz assim: eu faço todas essas coisas e agora eu estou aqui em diálogo com você, né? Então, assim, claro, afirmando que embora ele seja pequeno, mas ele é importante para Deus, e muito importante. A Bíblia diz que uma vida vale mais que um mundo, e é por isso que Deus quer nos ensinar coisas. Nós tivemos um estudo na sexta-feira muito massa, né? Acima do livro de Tiago. Quem quiser participar na próxima sexta-feira, nós vamos continuar no capítulo 2, que é fantástico, esclarece pra gente muita coisa. E Emily trouxe uma contribuição, ela falando que Deus, muitas vezes, ele tá mais preocupado, se a gente fosse usar a palavra preocupado, interessado no nosso processo de santificação do que com o nosso conforto. E eu aproveitei a palavra dela para fazer uma analogia, por exemplo, ao pai com o filho. Muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos passem por algumas situações que nós sabemos que são desconfortáveis para ele, às vezes até desconfortável para você que é pai. É desconfortável porque você sabe que seu filho está sofrendo, mas você sabe que o aprendizado que ele vai ter naquela situação é muito mais relevante do que ele estar confortável naquele momento. Então você abre mão do conforto do seu filho para que ele possa aprender algo que tenha mais valor. É mais ou menos isso. Então o processo de aprendizado, inclusive na dor, nem sempre nós aprendemos na dor, tá, gente? Também isso é importante dizer. Mas o processo de aprendizado na dor, ele é relevante para Deus. E Deus sabe que nós precisamos passar por isso. Lembra inclusive em Tiago, a questão da provação, que é uma palavra grega que também se refere ao teste do ouro, o ouro que passa por altas temperaturas para poder ser refinado, para tirar das impurezas. Faz com que a gente cresça, tá? Possibilita o crescimento. Por isso que nós somos importantes nesse processo, claro. Obrigado, Kate. Valmar: Jó reconhece a soberania divina, perfeito, isso mesmo.
Quem mais? Catiúcia. E está sob seus olhos e seus cuidados. Isso. Gente, pode estar difícil, pode estar ruim. Deus acompanha todas as coisas e todas as coisas cooperam. Louvado seja Deus. Severo botou aqui. Evaneide colocou confiança. Perfeito. Parecido com Carol, isso aí mesmo. Elita botou amém, Roger. Que Deus abençoe sempre, amém. É isso aí. Então, Jó teve aprendizados fantásticos, é tudo isso que vocês falaram. A soberania de Deus, a confiar em Deus, a perceber como Ele é grande, a perceber como Deus estava presente em todo o processo e como Deus continuava vendo Jó como alguém que era importante. E quais foram os sentimentos de Jó, né, diante desse diálogo. Então, aí vamos para o textinho aqui até o versículo 6 do capítulo 42. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Esses versículos eles são para serem daqueles inesquecíveis. O versículo 2 fala assim: bem sei que tudo podes, tudo, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não é lindo? É sério, gente, eu fico tocado com isso aqui. Ele está dizendo: oh, Deus, eu entendi. O Senhor pode qualquer coisa, não há limitação. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Diz assim, aí entra muito o conceito de propósito. O pastor Valdec ensina muito a gente nisso. Até quando a gente vai fazer uma oração. Se eu estiver doente e eu for fazer uma oração pedindo a Deus cura, eu preciso saber, eu preciso dizer e submeter a Deus a minha oração, dizendo: Senhor, se esse for o seu propósito, né? Se esse for o seu propósito. Lembra que o próprio Jesus, sendo Deus e ao mesmo tempo sendo homem, no caminho da crucificação, no momento que orava, ele disse: se puderes, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É o reconhecimento de que a soberania, a essência do próprio Deus, ela é a minha vontade é que prevalece, irmãos. E às vezes prevalece a Deus, não a cura de alguém. Entende? Às vezes Deus quer que uma pessoa vá naquele momento. Ele é soberano. Mas quando a gente ora, a gente entende que Ele pode tanto fazer o que o meu coração deseja, quanto não. E é isso que Jó está falando. Ele fala assim: tudo podes. E nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quer dizer assim, eu sei que eu não consigo, apenas pela minha vontade, interferir nos seus desígnios, nos seus planos. É lindo. E ele continua falando assim, no 3, quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Aí ele vai responder a Deus. Veja que aqui ele repete uma pergunta de Deus. Logo quando Deus começa a falar lá: quem é você que encobre o meu conselho com escuridão, pensando ter conhecimento? Aí Jó refaz a pergunta para ele responder. É maravilhoso. Giza, que legal, seja bem-vinda. Ele responde, ele vai dizer assim: Deus, aquela pergunta que o Senhor me fez, eu vou te responder agora. Ele diz assim: na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Então aqui ele vai reconhecer que a revelação da natureza divina, que a essência de Deus era algo desconhecido por ele. E quando Deus mostra a revelação de toda a sua criação, ele começa a perceber que eram coisas... Ele nunca tinha parado para pensar nisso. Ele fala: Deus, são coisas maravilhosas demais para mim. E aí entra a nossa parte. Quantas coisas entra na nossa limitação de entender, né? Entra a nossa limitação de entender. Quando eu era criança, dava nó na minha cabeça quando eu pensava: quem criou isso? Foi Deus. Criou o universo, criou as estrelas, criou... E quem criou Deus? E esse é um ponto teológico importante, né? Como diz o pastor Valdec, ele choca às vezes o espectador dizendo assim: Deus não existe. E aí a pessoa toma um choque, até eu, pastor, dói meu coração quando o senhor fala, mesmo já sabendo, assim, Deus não existe porque só existe o que foi criado. E Deus não foi criado, Ele é. Ele simplesmente é. Ele não se aplica aos nossos conceitos de criação, Ele é. E aí Jó diz assim: são coisas maravilhosas demais para mim. E aí talvez no seu coração você pense assim: mas Roger, será que isso que você está falando não é uma coisa muito rasa? Não é uma coisa assim, somente você falar que acredita que Deus sem você me explicar isso? Eu digo para você uma coisa, meu irmão. Teoria de criacionismo e evolucionismo, por exemplo, para mim é muito mais difícil entender que a complexidade da vida,
que todas as leis da física, todas as possibilidades de interações químicas, toda a complexidade da existência humana, como os nossos órgãos se comportam 24 horas o tempo todo para garantir a nossa vida, as conexões do nosso cérebro, as nossas percepções emocionais, toda a sinestesia que existe na relação do homem com a humanidade, tudo isso possa ter sido criado por acaso. Para mim é bobagem demais pensar dessa forma, é muito difícil, a minha inteligência não me permite acreditar nisso. Eu só consigo pensar que existe um Criador, alguém inteligente, capaz, poderoso para criar todas essas conexões que nós vemos e que glorificam a Deus. Não tem como a perfeição da criação não glorificar a Deus. E para eu pensar que tudo isso é feito do acaso, querido, é muito difícil para a minha inteligência, mesmo pequena, aceitar isso. Deus criou. Ele criou e governa todas essas leis. Amém? Eu digo amém. E Jó fala, e a sua essência, Senhor, o seu coração são coisas maravilhosas demais, difíceis para eu entender. E aí ele começa a fazer uma retratação. No versículo 4 ele diz assim, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Ele se coloca de forma humilde aqui. Ele primeiro repete a pergunta de Deus, ele justifica dizendo, Deus, eram coisas grandes demais para eu entender. E aí ele vai falar assim para mim, mas eu posso te perguntar de novo e o Senhor pode me ensinar. O Senhor pode me ensinar. Eu posso conhecer o que eu não conheço se o Senhor me ensinar. Ele diz assim, o Senhor é meu professor. Se vir do Senhor a explicação, então eu vou entender. Se vir do Senhor a explicação, então eu vou conhecer. Não é bacana? O Senhor é a fonte desse conhecimento. E aqui entra o ponto alto, né? O pico desse discurso, que é a consciência de Jó. Vamos entrar agora na consciência de Jó. O principal efeito das perguntas poderosas que Deus fez a Jó, colocando ele em contato consigo mesmo, com a sua existência e com o conhecimento de Deus. Ele vai falar assim, no versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso é lindo. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Querido, nessa frase é a simbologia da ampliação do conhecimento de Jó. Perceba que a gente inicia o livro de Jó compreendendo que Jó ele era reto diante de Deus. E a Bíblia fala aí das coisas que ele fazia, ofertas a Deus, cultos, como ele ensinava seus filhos, como ele ajudava as pessoas, como ele cuidava dos seus servos, dos seus empregados, como ele se preocupava em não magoar a Deus, não no sentido de não ferir os princípios de Deus. Só que por que ele fazia isso? Porque ele ouvia falar que existia um Deus que era maravilhoso, digno de honra, de glória, de culto, de adoração. E agora, esse Deus que ele ouvia falar e que ele já servia, ele não era o conhecimento de Deus que ele tinha, não era mais só de ouvir falar, mas era uma experiência que ele havia tido com Deus. E agora os meus olhos te veem. Significa o seguinte, os sentidos que te conhecem aumentam mais. Imagine você conhecer uma pessoa virtualmente, como nós conhecemos várias pessoas que são famosas na internet. Você conhece essa pessoa, lembra que você conhecia radialista, você só ouvia e você imaginava como seria o radialista de acordo com a sua voz, mas você nunca tinha visto, a internet não existia para alguns de nós, né? E nós que temos mais de 30 anos sabemos disso. Nós só ouvíamos no rádio, não sabíamos quem era. E depois, na TV, você já conhece um pouco mais a pessoa, porque agora você vê. E a intimidade, quando você tem intimidade com alguém, então você pode tocar, você pode abraçar, você pode perceber expressões faciais que dizem muito sobre aquela pessoa e sobre o diálogo que ela tem com você. Ou seja, é fácil entender que quando você interage com alguém ou com algo com mais de um sentido, quanto mais sentidos você usa, mais você conhece. E é isso que Jó está dizendo, antes era só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele quer dizer o seguinte, muito mais os meus sentidos conseguem perceber quem é você, quem és tu, Deus.
Porque agora eu vivi, e esse é um ponto-chave para a gente hoje, a minha experiência contigo. E aí, meus irmãos, eu digo para você uma coisa. Talvez eu, você, conhecemos a Deus de ouvirmos falar pela Bíblia, que é maravilhoso e nos convence através do Espírito Santo. Não precisa eu ter experiências miraculosas para eu poder reconhecer Jesus como meu Salvador. Mas talvez você ainda não teve uma experiência intensa em que outros sentidos se abriram para o conhecimento de Deus. Não é, pastor? O senhor não estava na sexta-feira, mas eu falei daquela música, eu vou pedir para Deus. Aquela sua experiência que o Senhor mesmo conta, por isso eu tive a liberdade de falar, de citá-la. Que você teve com Deus, que foi um divisor de águas no seu ministério, na sua vida com Deus. Uma experiência nova. Eu não estou dizendo para você ter experiências, buscar apenas isso. Através da Bíblia, do conhecimento de Deus, da comunhão com os irmãos, de crer em Jesus Cristo como Salvador, você é salvo e você conhece a Deus. Eu quero dizer para você que situações em sua vida são oportunidades para que você possa, assim como Jó dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, porque um dia Roger falou, o pastor falou através da Bíblia, quem está dizendo aqui a palavra de Deus, eu estou buscando ao máximo me ater ao que a Bíblia diz, que o Senhor era soberano, estava comigo no sofrimento, e o Senhor me ensinava coisas. E aí eu digo para você, e você pode dizer para Deus, mas Deus, agora eu aprendi diretamente contigo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Isso é lindo. E aí Jó, ele também diz para Deus que ele abandona o seu estado anterior de consciência. Ele fala no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele diz assim, olha, aquele meu raciocínio até então, esquece, eu mesmo abomino ele. Eu aprendi, é o que ele está querendo dizer aqui, tá bom? Amém. Vamos caminhar para finalizar. Se vocês quiserem já colocar comentários, já coloquem para dar tempo de repente de eu poder responder. Contribuições, fiquem à vontade. Ah, pastor, bacana, você ouviu, né? Espero ter sido fiel à realidade ali, viu, pastor? Não ter distorcido o que o senhor costuma passar. Então, em seguida, vem o fechamento, né, do livro de Jó, que é a restauração de Jó, né? Depois disso, sabe-se que Jó teve a mesma quantidade de filhos que antes, e em relação aos bens materiais, o dobro, né? Aqui não tem uma receita de bolo, tá, gente? Que Deus vai... Se você passar por uma prova, se você ir bem, né? Ir bem, entre aspas, né? Se você se comportar... Porque olha só, Deus ensinou tudo isso a Jó, mas a Bíblia deixa claro que Jó, em momento algum, ele ofendeu a Deus em sua posição. Ele só queria saber por quê, fez muita pergunta. Não tem quando o filho, quem é pai sabe, quando o filho fica, né, perturbando, vamos dizer assim, né, insistindo em querer porquês, e você sabe que aqueles porquês não é relevante, às vezes você pode ficar até irritado, mas ele não te desrespeitou. É mais ou menos isso. Jó não desrespeita Deus, mas Jó quer saber demais, assim, pergunta muito, e Deus vem responder ele da sua forma. E aí, finalizando, eu digo para você, Deus não te responde às vezes do jeito que você quer. Como não respondeu a Jó as suas perguntas, ele fez outras perguntas para que Jó pudesse refletir e cair em si. Mas veja que, emendando com aquilo que você falou, Catiúcia, que Deus ele se preocupa, estava preocupado com Jó, ele restaura Jó. Então vem a compensação, que é a provisão de Deus. Entra a provisão de Deus agora, e Jó ele tem a sua vida restaurada. Tá certo? Eu digo para vocês, é lindo. Teve a mesma quantidade de filhos, a Bíblia diz que ele pôde ver até a sua 4ª geração, filhos e filhos dos seus filhos. Mas eu digo para você, já refletimos sobre isso na sala, tu acha que a saudade dos seus filhos que morreram, ela passou? Não. Você acha que os aprendizados que Jó teve com a dor passaram? Não. Aqui não diz, não fica claro, mas ele teve um momento com a esposa dele também conturbado. Como foi a restauração desse relacionamento? Então a vida ela é natural. Deus faz a provisão, faz a restauração e a gente começa tudo se encaixando e tendo que conviver às vezes com alguma dor. Os novos filhos de Jó não substituíram os filhos antigos de Jó. Entende?
Entende? Que se a gente for tentar pensar nisso, a Bíblia não tá... Aí sou eu que estou puxando isso para uma questão natural de dia a dia. Existe também a convivência com a perda. Deus restaura? Restaura. Deus nos dá todo dia coisas novas e maravilhosas. Tanto que tem gente que mesmo no luto, muitas vezes ri. Ri de uma situação engraçada. Ri, mesmo no momento de luto, de uma criança que fez uma graça. Ri de alguém que é animado no meio da família, que faz uma brincadeira. Você consegue rir, às vezes, mesmo numa situação difícil. O que significa que Deus continua te dando capacidade de viver e dar sequência na sua vida, recebendo e se alegrando na provisão que Ele te dá todos os dias e nas coisas maravilhosas que Ele te deu. Isso é muito importante. Amém? Então, experiências de não encontrar explicação em meio ao sofrimento, eu anotei isso aqui, mas puderam ser fortalecidos, né? E Jó também chega até a orar pelos seus amigos, tá? Uma lição bem rapidinha aqui. Os amigos de Jó foram injustos com ele muitas vezes, mas Deus perdoa dá uma lição, né, dá madura nesses amigos e pede para Jó orar por eles, tá? Continue sendo amigo dos seus amigos, mesmo que eles não entendam, às vezes eles tenham atitudes erradas em relação a você, ore por eles, perdoe-os, não é? Isso acontece também com a família da gente, tá bom? Muitas lições aqui teria, se a gente quisesse verificar isso aqui, mas pegar ponto por ponto, mas o tempo não nos permite, e eu entendo que o que é mais importante que a gente perceber, o tópico da lição vai falar que depois de muita discussão humana, o ponto final vem de Deus. Depois de muita discussão, você com você mesmo, você com sua família, você com seus amigos, você com a igreja, em tentar entender determinada situação, eu espero que a resposta de Deus venha para a sua vida, porque se ela vier, você vai poder fazer como Jó, dizer: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os meus sentidos estão mais atentos, apurados e entendendo melhor a situação em que eu me encontro. Amém? Elita disse assim: verdade, sempre oro pedindo a paciência e a soberania de Jó. Amém? Que nós possamos receber isso. Obrigado, gente, mais uma vez, pela participação de vocês. Perdão que nós acabamos não divulgando, não reforçando o convite a tempo. Acho que outras pessoas não souberam. Vamos agora para o culto. Eu vi lá, pastor, os temas que serão trabalhados hoje de manhã e hoje à noite. Temas bem interessantes, bem marcantes. Tenho certeza que Deus vai falar conosco também. Obrigado. Deus é conosco. Continuamos orando, tá? Orando pelo irmão Alex, por Rodolfo também, tá? Que Deus coloque ele nas nossas orações. Eu quero encerrar agradecendo a Deus brevemente. Senhor, obrigado por tudo, pela paz que o Senhor nos dá. Obrigado por esse aprendizado imenso e que tudo que nós aprendemos aqui possa, no momento oportuno, no momento que nós precisarmos, que essa palavra ela possa ser viva e eficaz em nossos corações e na nossa prática de vida, e que ela seja suficiente para nos dar paz e perceber a provisão do Senhor em tudo e em todo o tempo. E Senhor, se hoje no nosso dia temos motivos de alegria, que possamos nos alegrar também no Senhor em tudo. Em nome de Jesus, alcança os enfermos, os necessitados, especialmente a quem conhecemos e queremos citar agora, o irmão Alex, Rodolfo, toda a sua família. Conduz-os em paz. Nosso desejo, Senhor, é que eles sejam curados. Conduz conforme o teu querer e o teu propósito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O pastor coloca em observação a galera que está na sala aí. Pessoal, espero que continue conosco. É isso mesmo, vamos continuar. Do mesmo jeito que acontece lá, né? Na igreja. Termina a escola bíblica dominical, a gente tem um tempinho para beber uma água e ir ao banheiro rapidinho e emenda no culto. Tá bom, galera? E o culto aí, para quem não sabe, a Insta, não é nesse aqui, é no Insta Ibabe Petrolina. Quem não segue pode seguir. Também, talvez o pastor pode me confirmar aí, geralmente, além do Insta, é transmitido pelo Facebook e pelo YouTube, tá bom? Eu mesmo acabo escolhendo uma dessas plataformas a que tiver melhor a transmissão aqui para mim, eu acabo variando aí, às vezes no Facebook, às vezes no YouTube, menos até no Instagram. Geralmente a transmissão chega melhor pra gente no YouTube aqui em casa, tá bom?
Amém, o comentário dos irmãos, amém, amém, amém. Valmar, foi muito edificante conhecer a história de Jó, esses estudos foram preciosos, amém. Para mim também, viu, Valmar? A gente pensa que conhece, né? Mas quando a gente entra mais fundo, Deus renova muitas coisas no nosso coração. Gente, obrigado pela participação, beijo para todos, vamos beber uma água, ir ao banheiro e entrar na participação aí no culto, que será uma bênção em nome de Jesus. Obrigado por todos, a todos, e um beijo em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.